Olá, ouvintes! Dando sequência no podcast Podage da ACEA, que é uma realização da ACEA com a colaboração do CREA Minas. Nós estamos tendo o prazer de receber aqui hoje o nosso bate-papo, que vai ser muito bacana, é sobre licitação. Tenho certeza que é do interesse de todos vocês. Estamos recebendo o advogado Paulo Luciano de Oliveira Carlos, que vai falar um pouquinho para a gente sobre licitação. Antes, eu queria falar que o Paulo é palestrante, consultor de órgãos públicos e instrutor em treinamentos para administração pública. Ele é também fundador do Instituto Imperium Treinamentos e Consultoria, empresa que tem por objetivo a capacitação e o aperfeiçoamento de servidores públicos e agentes políticos. Paulo, seja muito bem-vindo aí, obrigado por você aceitar o convite aí do Podage, né, da ACEA, com colaboração do CREA Minas, e vir falar um pouquinho para a gente um assunto que está tão em moda. Nós tivemos aí recentemente, durante essa semana mesmo aí, falando, né, sobre aí a licitação do arroz, que a gente não vai entrar nesse assunto, mas é interessante tudo que o Paulo vai trazer para a gente aí. Paulo, seja muito bem-vindo e obrigado por você ter aceito o convite e vir falar com a gente desse assunto tão importante. Muito obrigado, Rosângela. Uma honra, um prazer estar aqui com vocês. Agradeço a toda a direção da ACEA estar participando desse podcast que não apenas informa, mas também possibilita uma integração entre os profissionais das várias áreas, Com engenheiros, certeza. advogados, sim. Já que um assunto, como você mesmo disse, tão importante como licitações, obras públicas, está tudo ligado a dinheiro público. E se é dinheiro público, interessa a todos nós. Com certeza. E acho que é um assunto que a gente precisa tratar com profissionais da área e nada melhor, né? Ninguém melhor do que o Paulo para estar falando com a gente aí. Paulo, vamos começar, né? O que é uma licitação pública e qual a sua importância para a administração pública? Bom, Rosângela, pegando o gancho até de uma última frase, nós estamos tratando de recursos públicos, Sim. Dinheiro público. Dinheiro não é do administrador, o dinheiro é do povo. Ele precisa ser, além Ele foi eleito para administrar. Exato. Ele tem uma procuração, entre aspas, né? Ele Sim. tem um mandato e ele precisa administrar esse recurso da melhor maneira possível. Com certeza. Mas veja, Rosângela, não basta bem administrar. O administrador precisa comprovar que bem administrou. Não basta comprar bem. Precisa comprovar que comprou bem. Não basta contratar bons serviços. Precisa comprovar que contratou os melhores serviços. Com certeza. A partir do que ele consegue fazer isso? De um processo licitatório, um processo concorrencial, onde a administração traz as melhores pessoas, os interessados, os que tenham condições mínimas e propicia uma disputa, propicia uma concorrência. Esse processo, então, administrativo, nós chamamos de processo licitatório ou licitação pública. Licitação é um processo, um procedimento que tem por objetivo, trazendo essas pessoas, essas empresas até a administração, elas concorram e prestem os melhores serviços e forneçam os melhores produtos. Com certeza. Quais são os principais tipos de licitação previstos na legislação brasileira? Nós temos hoje, Rosângela, dois grandes grupos, né? E nós precisamos entender um pouco melhor isso. A nova lei de licitações, é importante dizer, desde o ano de 2021, nós temos a lei 14.133, é a nova lei de licitações. Sim. De 2021 até final de 2023, ela conviveu com a anterior, Lei 8.666, e outras leis que compunham o arcabouço jurídico. De 1º de janeiro, então, nós só temos a nova lei de licitações. Nós temos aí dois grandes grupos de possibilidades ou de procedimentos dentro da lei. Nós temos os procedimentos concorrenciais propriamente ditos e nós temos as hipóteses, as situações de contratações diretas. Contratação direta é aquela situação um pouco mais simplificada. E aí nós temos aí duas espécies: as dispensas e as inexigibilidades. As dispensas são aquelas situações em que o próprio legislador estabeleceu como situação em que dispensa-se um procedimento concorrencial padrão. Veja, Rosângela, existe uma concorrência mínima, existe publicidade, existe a possibilidade de as empresas tomarem conhecimento e ofertarem os seus preços, mas é um processo mais simplificado. Sim. As inexigibilidades são aquelas situações em que, não obstante os produtos e os serviços eles estejam aí no mercado, mas por suas características identifica-se uma inviabilidade de competição. Então nós estamos falando daquela situação de um fornecedor único, de um produto único, de um serviço único.
E aí não tem como fazer licitação. Sim. E aí a administração vai contratar diretamente, claro que atendidos os requisitos. Importante que a população saiba, não existe uma hipótese de contratação em que o administrador, ao seu bel prazer, por sua única vontade, ele vai lá e compra. Não, isso não existe. Não pode. Seguir a lei. Muito bem. O outro grupo são as situações, de fato, concorrenciais. E aí, a nova lei de licitações, ela nos apresenta 5 modalidades licitatórias. 2 são as principais, né? Uma já muito conhecida, 2 conhecidas, né? Pregão e concorrência são as tradicionais, inclusive a concorrência utilizada predominantemente para obras públicas, nós vamos tratar disso aqui. O pregão utilizado para situações comuns, serviços e bens comuns, né? Comuns aqueles em que qualquer definição coloquial, qualquer definição usual de mercado consegue conceituar. Nós temos ainda 3 modalidades para situações muito específicas. Nós temos o concurso, são aquelas situações em que a administração entende mais vantajoso fixar o valor do prêmio ou da remuneração e permitir que as pessoas venham concorrer, já sabendo qual é o preço, Esse é a mais usada? Não. A mais usada disparadamente hoje é o pregão. É o pregão. É o pregão. E para obras, a concorrência. Sim, tá? sim. Concurso, ele é muito utilizado em serviços muito específicos, por exemplo, um projeto arquitetônico, projetos culturais. Então, são situações muito específicas onde a concorrência não é ideal, porque existem muitas discrepâncias, diferenças entre os prestadores. E aí a administração, então, fixa o valor baseado em critérios objetivos definidos pela lei e os prestadores vêm conversar. O leilão, que é considerado uma modalidade licitatória, onde a administração não compra, mas ela vende. Então, ela vai disponibilizar os seus bens, né? Eventualmente, aqueles bens que não servem mais à administração e são chamados inservíveis, tá? E, eventualmente, todas aquelas situações em que ela pretenda alienar. Né? Então, ela não quer mais ter determinado imóvel, passa por um processo de análise, avaliação, autorização legislativa, a Câmara aprova e ela então aliena. Através de qual processo? Um processo de leilão. E aí eu entro na 5ª modalidade, muito interessante, Rosângela, que é o diálogo competitivo. Por vezes, na legislação anterior, o administrador se deparava com situações em que as modalidades não encaixavam ou que ele não conhecia a solução. Nossa, eu estou em um problema, conheço o problema está aqui na minha frente, mas eu não sei qual solução adotar. Então, se eu não sei qual seria, no fim, a solução, muito difícil licitar. Para essas situações agora, a lei estabeleceu uma modalidade, chamando popularmente de coringa, né? Então, é o diálogo competitivo. O que a administração faz nesse caso? Convoca as empresas, discute as possíveis soluções e uma vez que ela elege a melhor solução, as empresas concorrem entre si para ver quem vai solucionar aquele problema. É uma modalidade muito interessante. Ainda precisa de um processo de amadurecimento. As administrações, principalmente as municipais, ainda não estão totalmente preparadas, porque assim, ainda são poucos os exemplos, poucas as situações, e depende de algo, Rosângela, que ainda não é muito bem utilizado pelas administrações municipais, que são os regulamentos. Esse procedimento do diálogo competitivo, ele não está previsto totalmente na lei. Então as administrações precisam transformar isso num decreto regulamentador. Existe uma certa dificuldade, precisa de um amadurecimento para isso. Mas as modalidades estão ali à disposição. Para além das modalidades e das contratações, das hipóteses, situações de contratação direta, nós temos procedimentos auxiliares de contratação. E aí, para falar dos 2 principais, nós podemos falar do credenciamento e do sistema de registro de preço. O registro de preço é aquela situação em que a administração não tem a certeza da aquisição, a aquisição é apenas eventual, pode ser que contrate ou não, ela registra o preço por um determinado período e pode adquirir. E as situações de credenciamento, o credenciamento aí sim muito interessante. Eu ia te perguntar isso aí agora, ó. Como funciona o processo de licitação das obras públicas, desde a preparação do edital até a assinatura do contrato? Que acho que vai entrar nisso que você ia começar a falar para gente. As obras, elas são hoje, as obras públicas, elas são hoje o grande gargalo das administrações. Quando a gente fala administração, Rosângela, é importante a gente entender que nós temos uma divisão, né, em termos de territorial, né, entre União, Estados, DF e municípios. Né?
Nós estamos falando aí de aproximadamente 6 mil municípios no Brasil, só em Minas Gerais, 853 municípios. 853 municípios. Acho que é o estado que o município é bem representativo. É o estado com o maior número de municípios. E as obras públicas, sem nenhuma dúvida, são as situações de maior problema na administração hoje. Por quê? Porque são as situações que demandam maior cuidado, maior cautela, principalmente nessa fase que é chamada agora na nova lei de licitações de fase preparatória. Paulo, mas tem essa diferença, assim, a lei anterior chamava de fase interna, agora a nova lei chama de fase preparatória. Nessa fase preparatória, a administração ela precisa começar a demonstrar, Rosângela, desde o início, qual foi a demanda. E aí eu, inclusive, falava agora com o cliente das diferenças entre demanda e objeto. Demanda é a necessidade. Qual é a necessidade, então? A necessidade é a de mobiliário, por exemplo. Sim. Qual é a solução? A solução pode ser a locação de equipamentos, pode ser a compra, pode ser o aproveitamento. Entende? Que existe uma diferença gigante entre demanda e objeto. Pois bem, a nova lei ela começa dizendo para o administrador o seguinte: não basta mais solicitar a aquisição, a contratação ou a construção de determinada obra pública. O que você tem que me indicar no primeiro momento é qual foi a sua demanda. Olha que interessante, Rosângela. Com isso, nós evitamos muito do desperdício. Porque nessa fase de análise da demanda, e aí a lei vai trazer isso para um documento muito importante, novidade agora para as administrações municipais, que a União já faz isso há muito tempo, que é o Estudo Técnico Preliminar, ETP. O ETP ele é responsável por identificar a demanda e trazer as possíveis soluções. Sabe aquele trabalho que todos nós fazemos na nossa vida particular de, bom, eu tenho um problema, como é que eu resolvo esse problema? Vou fazer aqui uma cotação, uma pesquisa de preços, eu vou alugar um carro, eu vou comprar, ou eu vou andar de aplicativo. Sim. Ou seja, para cada problema no nosso dia a dia, no dia a dia do particular, nós temos uma série de possibilidades. Sim. O administrador também, isso também acontece com o administrador. Sim. Só que até então, a lei não obrigava que ele demonstrasse esse caminho percorrido, esse caminho mental percorrido. Agora não, agora a nova lei exige. Então ele precisa começar a identificar a demanda para daí sim definir o objeto e a partir da definição do objeto, definir a melhor modalidade. Em se tratando de obras públicas, que é o tema do nosso assunto, nós estamos falando majoritariamente de concorrência. A modalidade concorrência, Rosângela, é a modalidade que mais se amolda, que mais se adequa às obras públicas. Por quê? Porque a modalidade concorrência é a única que admite critérios relacionados à técnica. O pregão, como eu expliquei, ele no início, ele é uma modalidade que não pode, por definição legal, levar em consideração critérios técnicos. Seria mais ou menos assim, pregão é para um bem comum. Um copo é um bem comum. Um copo térmico, que é o exemplo que está na nossa frente, é um copo térmico aqui em qualquer lugar do nosso Brasil. Então, eu não preciso dizer da técnica, porque o copo já está conceituado. Então, vários fornecedores, uma vez que eu especifico, claro que eu não vou dizer apenas copo, né? Eu preciso especificar o tamanho, capacidade, os materiais, eu consigo comprar. Com uma obra não é assim. A empresa que vai, a construtora, a empresa que eventualmente vai realizar determinada obra pública, ela precisa ter técnica. E essa técnica precisa ser comprovada. Como é que se comprova essa técnica? A partir de obrigações cumpridas no edital. Então, assim, Paulo, mas então não existem obras que podem ser feitas por pregão? Existem, mas são aquelas muito pequenas em que a técnica, ela não é que ela não é relevante, ela pode ser suprida por outros critérios objetivos dentro do edital. Mas para a esmagadora maioria das obras públicas se fala em concorrência, porque na concorrência o administrador ele tem um ferramental à sua disposição muito maior. Eu gosto de lidar nos meus treinamentos, ensinar assim para os administradores que a lei de licitações, principalmente a nova, se fosse uma grande caixa de ferramentas. Pode ser que ele não vá usar a maior parte das ferramentas, mas elas estão à sua disposição. Se à medida em que ele vai diminuindo a quantidade de requisitos, passando para um pregão e eventualmente chegando até uma dispensa, ele vai diminuindo a quantidade de ferramentas que ele pode usar. Então, se ele tem menos ferramentas à sua disposição, o produto final
será menos elaborado. Então, é uma analogia que às vezes fica mais fácil do administrador entender. Com certeza. A concorrência, então, é a modalidade ideal. Uma obra pública, ela tem uma dificuldade técnica maior, porque além dos documentos típicos e próprios da licitação, nós temos uma fase dentro dos setores de engenharia, dos setores de obras, que também é bastante complexa, que passa pelos projetos, a análise dos projetos para definição. Então, aí nós temos aí dois documentos importantíssimos, né? O projeto básico, o projeto executivo, que vão aí sim determinar os caminhos, né, pelos quais a obra pública vai passar. E o processo de construção e de execução, melhor dizendo, né? Construção e execução, ele também é bastante complexo, porque daí não se fala num ato único de verificação. Se eu compro um copo térmico chega, eu verifico que ele está em condições, eu posso perfeitamente certificar que o objeto foi entregue e, portanto, as obrigações foram cumpridas. Com uma obra, isso não pode ser feito, a obra tem etapas, então tem que fazer parte, lá desde a fase preparatória do processo licitatório, as definições de como é que o acompanhamento da obra será feito. Senão isso gera problema para o administrador, com certeza. Até porque em muitas situações, Rosângela, e hoje é muito comum, o administrador municipal, o prefeito, ele trabalha com verbas que não são próprias do município, trabalha com verbas estaduais e verbas federais. Com processos de prestação de conta cada vez mais rígidos, exigentes. E aí tudo isso começa na fase preparatória. Por isso que é tão importante. E as pessoas me perguntam, Paulo, a nova lei de licitações, ela é mais difícil? Ela é um pouco mais exigente e muito mais segura. A segurança jurídica que a nova lei de licitações dá para o administrador, nenhuma outra lei deu. E eu chego a dizer para você o seguinte, seguindo rigorosamente o que está na lei, é impossível que o administrador tenha problema. É impossível. Oh, mas e a lei anterior também não era assim? Não, porque como ela era tinha muitas brechas. Ela falava pouco. Sim. Para não ser extremamente enfadonho, né? Usar aqui o juridiquês, que eu não gosto de usar o juridiquês, né? Não é que ela era mais difícil, ela falava pouco. Quando a lei fala pouco, Rosângela, ela abre pouco também, ela abre brechas, margem né? para interpretações. E essas interpretações é que geram problemas. Exato. Porque, eventualmente, a minha interpretação pode não ser a interpretação do Ministério Público, pode não ser a interpretação do Tribunal de Contas, pode não ser a interpretação da Câmara de Vereadores, que vai ter um papel de fiscalização também muito importante. Vamos falar disso aqui ainda. Então, eu vejo que a nova lei, principalmente para as obras públicas, ela foi excepcional e para o administrador. Que bacana isso, né? Isso é muito legal para quem está nos assistindo aí, porque muitas vezes as pessoas falam, mas determinado deputado, senador, mandou uma verba para uma cidade, a verba está parada ali e não foi usada. Chegou ontem, já podia ser usada amanhã. Não é assim, e a gente vai falar isso aí também dentro desse nosso bate-papo aí. Sim. Paulo, quais são os critérios utilizados para definir a modalidade de licitação mais adequada para uma obra pública? Nós falamos, você falou de algumas aí agora, né? Mas para dar só mais uma equilibrada. Sintetizar. Bom, no momento em que o administrador, então, identifica a sua demanda, lembrando que demanda é sinônimo de necessidade, e analisando as possibilidades dentro de um estudo técnico, ele define que a construção, que determinada obra é a solução mais adequada para a solução daquela demanda anteriormente identificada, ele vai precisar passar por uma etapa de definição de especificações técnicas, então qual é a metragem, como é que vai ser o formato dessa construção. Definidas essas situações, ele já vai constatar com muita facilidade que a técnica precisa fazer parte dos critérios. E aí, o critério de técnica, ele só pode ser utilizado, no caso de obras, fazendo aí o comparativo entre pregão e concorrência, só pode ser utilizado na concorrência. E é por isso que a concorrência é 90 mais até dos casos de utilização. Então, o grande critério definidor da modalidade é a necessidade, é saber se existe ou não a técnica envolvida. Se analisar a técnica, quando eu me refiro à técnica, Rosângela, estou dizendo técnica do prestador. O quanto aquele prestador, aquela empresa, consegue imprimir de técnica naquela obra. Seria analisar. Para que ele não abandone a obra no meio do capacidade, exatamente. Peraí, meu amigo, você está trazendo aqui uma proposta, então, para construir, sei lá, um estádio municipal.
quantos estádios você já construiu? Exato. Você tem essa experiência? Você Exatamente. consegue? Tá, eu consigo, eu tenho. Tudo bem, me traga documentos aqui então que comprovem. Né? Que ele está capacitado para Exato. assumir aquela... Quem é o seu engenheiro? Deixa eu ver então aqui as anotações de responsabilidade técnica do seu engenheiro. Ele está bem. Como é que são os documentos dele? Ele está regular perante o CREA? Tudo isso é importante numa licitação pública. E tudo isso é fundamental. Sim, senão Aliás, até a palavra nem é importância, na verdade é uma relação de fundamentalidade. Sim. Então, assim, é fundamental que exista, né? Com certeza. A gente vai até falar disso, né? O que a empresa precisa ter para participar. No caso de uma empresa, né, que se presta a construir, a fazer obras públicas, ela precisa ter ali um setor de engenharia muito bem estabelecido e juridicamente bem. Então, basicamente é isso. Tem técnica envolvida, é uma obra onde isso é importante, concorrência, e aí vai se analisar, né, técnica e preço, ou melhor técnica, né, a depender de cada caso. Com certeza. Ô Paulo, como é um assunto muito interessante, eu acho que principalmente, né, não só o ramo de engenharia vai estar nos assistindo aí, mas também toda a população, como são estabelecidos requisitos técnicos e financeiros para os licitantes? Bom, vamos lá, Rosângela. É muito importante que as empresas, elas não apenas tenham a boa vontade, né, de prestar o serviço, Sim. e tenham, inclusive, numa visão micro, né, na visão própria, a capacidade de fazer. Se você perguntar para cada dono de empresa de engenharia se ele consegue fazer determinada obra, ele vai te responder que consegue. Com certeza. E na cabeça dele, ele talvez consiga. E, de repente, a boa intenção dele até faça com que ele consiga. Mas nós estamos lidando com dinheiro público. Com certeza. Então, os erros, eles têm que ser, se não eliminados, minimizados. Sim. Não se admite que o administrador corra riscos desnecessários ou riscos sem que tenham sido previstos. Inclusive, é um documento chamado Matriz de Riscos, onde esses riscos são levantados e são quantificados. Ele é uma exigência da nova lei também. Muito bem. Então, uma empresa que se propõe a trabalhar para o Estado, trabalhar para União, estados, municípios, ela precisa ter um corpo técnico, eu acho que a gente pode até começar por aí, um corpo técnico e operacional que permita que ela execute aquela obra. Esse é o ponto de partida. Capacidade financeira. Lembrando que agora o administrador ele pode exigir uma garantia, não apenas lá na obra, mas ele pode exigir garantia financeira, caução, até mesmo na licitação. É mesmo? Pode. Isso tudo na nova lei. Na nova lei de licitação. A caução na fase da execução, a lei antiga já previa. A caução na fase da licitação é uma novidade da lei 14.133. Para quê? Exatamente para garantir que os aventureiros não venham concorrer. Com certeza. Não interessa a administração que os aventureiros venham. Eu falo muito isso para os administradores. Quando me perguntam assim, mas eu não tenho que querer que todo mundo venha, Paulo. Não, você tem que querer que os aventureiros fiquem longe mesmo. Exatamente. O aventureiro tem que ficar longe. Com certeza. Né? Eu preciso trazer para possibilidade de prestação de serviço aqui, principalmente em obras públicas, os bons, aqueles que tenham histórico. Tudo é história, né, Rosângela? Então, assim... Você tem que ter um currículo, você tem que ter o que comprova que você realmente tem capacidade para assumir aquilo ali, para fazer a obra, né? Hoje fazendo, né, não tem nada a ver com obras públicas, mas só para falar de capacitação, hoje o Instituto Império, nós já estamos aí no mercado, né, com essa configuração há aproximadamente 6 anos, e eu mesmo nessa área eu já atuo há mais de 20. E isso me trouxe um arcabouço documental de atestados de capacitação, contratos, tudo que a gente já realizou, né, muito grande, Com né? certeza. Então, quando eu me proponho a levar soluções para um órgão público e eu apresento a minha pasta de realizações, isso dá muita tranquilidade para o administrador. Com certeza. Levando isso para o campo das obras, nós estamos falando de, além de capacidade financeira e corpo técnico, nós estamos falando de história. Né? E aí, em se tratando de história, no meu caso, os meus atestados de capacidade técnica, eu os registro na OAB, que é o meu órgão de controle. A história, só para falar, né, já que, né, o engenheiro sabe o que nós estamos falando. Sim. Nós estamos aqui num podcast realizado por uma associação de engenheiros, né, e com o apoio do CREA. Mas muitas pessoas estão nos assistindo, precisam entender um pouco melhor. A história de uma empresa de engenharia está registrada no CREA, por meio das suas anotações técnicas. Então, qualquer obra que uma empresa vai realizar, seja para o poder público ou para a iniciativa privada, ela precisa estar registrada. O CREA precisa saber que aquela obra está acontecendo.
para o bem do controle, o CREA é um órgão de controle Com também, certeza, uma autarquia de controle, então ela precisa saber o que está acontecendo, né? O que os seus profissionais estão fazendo, e para o controle até da população e dos interessados naquela obra. Sim. Então, o dono de uma obra precisa saber que aquela obra está registrada, que aquela anotação de responsabilidade está registrada no CREA, para que ele fique tranquilo. Bom, tem alguém sabendo que essa obra está sendo realizada por um profissional que passou por um processo, além dos longos anos de faculdade, um processo de certificação, já que para se inscrever nos órgãos de controle, né, CREA, OAB, CRM, existem provas, existem requisitos, cada uma com o que... Exato. Mas, e isso tudo faz parte. Então, recursos financeiros, recursos técnicos, operacionais e história. O que eu estou chamando de história aqui? Todo esse arcabouço documental que registra tudo que a empresa já fez. Paulo, para que alguém execute uma obra para o poder público, ele tem que comprovar que ele já executou uma obra de mesmo tamanho, compatível, similar? Sim. Para a administração pública, não. Ele pode comprovar que ele executou para um particular. O que a administração vai levar em consideração na hora de julgar, na hora de analisar essa documentação, na hora de habilitar, melhor dizendo, é verificar se, seja para um particular, seja por poder público, ele conseguiu executar aquilo que ele se prestou. Então, a prefeitura agora quer fazer um estádio. Você já fez estádio? Já fiz um estádio, mas eu fiz para o particular. Fiz um estádio até maior. Tudo bem. Comprovou, entregou a documentação do CREA, comprovando que aquela obra foi executada, sem problema. Ele pode fazer, pode fazer, né? Então, esses requisitos são chamados pela lei de requisitos de qualificação técnica. Bacana. Participação e competição. Como uma empresa pode se preparar para participar de uma licitação pública? Essa é uma dúvida que me chega muito, né? Eu com pouco mais de 20 anos, né, de atuação em licitações, e em algum momento eu tive que fazer uma opção, sabe, Rosângela, entre atuar para os órgãos públicos ou atuar para as empresas, né? Eu fiz uma opção na minha vida, né, ou as pessoas que trabalham comigo, de atuarmos para os órgãos públicos, né, de modo que hoje eu foco toda a minha atuação, todos os meus treinamentos são treinamentos voltados para a administração pública. Não, nos meus cursos, eu tenho muitos licitantes também, donos de empresa fazem os meus cursos, eu tenho hoje uma agenda permanente de cursos em Belo Horizonte, a gente atua muito com cursos em company também. E eu recebo muitos licitantes, donos de empresa e donos de construtora principalmente. E eu sempre esclareço, olha, você está indo a um curso que tem uma abordagem do poder público. É muito importante que você vá para que você entenda qual é a visão do servidor, para que você entenda quais são as preocupações, para que você entenda como o servidor se prepara. Mas você não está indo para um curso onde você vai ter técnicas de licitação, técnicas de venda. Não é isso. Sim. Nós estamos dando uma abordagem para o poder público. As empresas, então, elas têm muito esse questionamento de se preparar. Como é que eu me preparo, então? A primeira preparação é a preparação documental. Então, Paulo, então isso já exclui aquela construtora que está informal, aquela pessoa que é um bom construtor, começou a fazer algumas obras, começou Porém, a ter... Não tem nenhum tipo de formalização. Sim, já exclui. Para trabalhar para o poder público, tem que ter formalização. Então, você tem que estar constituído na forma de uma empresa. Por quê? Primeira razão é porque se você não é uma empresa, você não tem capacitações próprias de empresa. Exatamente. Segundo, por uma questão tributária. Não interessa para ninguém prestar serviço hoje de maneira autônoma na forma de pessoa natural, pessoa física. A tributação é muito maior. Com certeza. O que já mostra o amadorismo. Quando chega alguém e fala, mas a pessoa física pode prestar serviço, meu amigo, não é compatível. Não é compatível com o sistema jurídico que nós temos no país hoje. Tá? Então, a primeira formalização é essa formalização jurídica. Contrato social, registro na junta, registro no CREA. Tem que ter um corpo de engenheiros. O que uma empresa de engenharia tem? Engenheiros. O corpo operacional, os construtores, os pedreiros, as pessoas que vão, né, os operários, né? Tem que ter a obra, né? Tem que ter um corpo, né? E tem que ter recurso financeiro e tem que ter história. Então, antes, dono de empresa, antes de se aventurar a trabalhar para o poder público, trabalhe para o particular. Adquira experiência, adquira uma história, registre essa história, claro, de bons serviços prestados. Por quê? A administração pública hoje tem ferramentas para saber
cada empresa fez durante a sua vida. Então, se você ela trabalhou tem mal... capacidade ou não para executar a obra ali E aí, assim, no processo de preparação, Rosângela, pé no chão, eu costumo brincar que pé no chão, cautela e canja de galinha nunca fizeram mal para ninguém. Então, assim, não tente pegar uma obra, não tente levar adiante uma obra que você não tem capacidade, não confie que o dinheiro da administração vai vir para você pagar, não tenha capital, capacidade financeira. Por quê? Por vezes, Rosângela, a administração pública vai atrasar. Eu ia te perguntar isso aí, porque nós temos problemas, né? A gente... somos também um veículo de comunicação, então a gente tem bastante demandas também com relação a obras públicas. Muitas vezes também a licitação ganha aquela empresa, na licitação anterior, eu não sei com essa mudança da nova lei de licitação, né? Muitas vezes uma empresa ganhava pelo menor preço e tudo mais, e de repente no meio da obra dava um problema, ela não conseguia entregar a obra. Sim. Isso daí era paralisado e a prefeitura, ou que seja a Câmara, tem que começar todo o processo novamente. Não necessariamente, tá? Dependendo do que veio para esse processo licitatório, se, por exemplo, o segundo colocado tem condições de continuar aquela obra, e nós chamamos isso de remanescente de obra, ele pode assumir. Mas nem sempre isso é possível. A depender do tempo em que aquela licitação já foi realizada, a depender das empresas que vieram, porque a empresa ela não é obrigada a trabalhar, a aceitar o remanescente de obra. Entendi. E como, a segunda colocada, no caso. E como obra pública é um tipo de serviço que está muito sujeito a uma variação de mercado, uma variação de preço muito grande. Com certeza. Porque numa planilha de composição de custos, você tem ali, além dos materiais, você tem serviços, né? Salários, impostos, você tem a lucratividade da empresa, tá tudo envolvido, tudo compõe aquela planilha de custos. É muito difícil que uma empresa, uma segunda colocada, aceite por aquele preço de maneira responsável, tá? Até porque se ela ficou também em segundo lugar, é porque o preço dela é diferente. É diferente. Né? E normalmente ela não consegue manter aquele preço. Sim. E aí... Principalmente ao contar do prazo que a obra, né, 2, 3, 4 meses, ela não consegue manter. Não consegue. O preço. E aí, exatamente isso. O tempo passou e as formas de correção que a lei permite, elas às vezes não atendem ao que a empresa quer. Então, não é necessário que sempre se comece tudo do zero, mas é muito comum que a administração tenha que responsabilizar aquela empresa que paralisou, e aí existem mecanismos contratuais, editalícios e legais para a responsabilização daquela empresa. Então ela vai ter que ressarcir. Obviamente que ela, né, o que ela fez, pelo que ela fez, ela responde, e ela recebe, mas ela responde pelo que ela deixou de produzir, ela responde pelo tempo. Então, imagina uma obra numa rodovia, uma paralisação de uma obra numa rodovia. Nós estamos falando de mortes. Eu sou de uma região, sou ali da região de Varginha, nós convivemos ali com uma obra entre Varginha e Três Pontas, que infelizmente aconteceu isso. A empresa começou, não deu conta de concluir, e ali agora há pouco tempo é que as obras foram retomadas, e isso causou inúmeros acidentes e mortes, inclusive. Então isso custa muito. Então, é claro que a empresa responde, mas o principal prejudicado, Rosângela, como sempre, é o povo. E aquelas vidas que se foram, não voltam. Não voltam mais, né? Paulo, quais são as principais dificuldades enfrentadas pelas empresas durante o processo licitatório? Principalmente informação, Rosângela. São muitas as dificuldades, tá? Muitas, mas principalmente informação. Infelizmente, esse tipo de serviço de consultoria para as empresas ainda é muito deixado de lado. Dificilmente eu vejo, inclusive em empresas maiores, um serviço de consultoria ou assessoria específico para licitações. Normalmente, o corpo técnico de engenharia da empresa, ou às vezes a diretoria, levam adiante os procedimentos sem nenhum amparo de um advogado, às vezes. Complica, né? E muito mais, porque quando se fala nos colegas advogados, nem todos, às vezes você tem ali no corpo da empresa um advogado especialista em direito empresarial, eventualmente econômico, eventualmente um trabalhista, e não necessariamente um especialista em licitações, que é uma matéria muito específica. Eu gosto de brincar. Com certeza. Da minha turma, né? Eu sou da turma de 2001, então quantos foram para o direito público? Uma pequena
pequeno. Todo mundo quer o direito penal, né? O direito civil, o direito de trabalho. Poucos vão para o direito público. Dentro do direito público, quantos foram atuar com licitações? Às vezes nenhum. Então, assim, é um serviço muito especializado e muito necessário. Então, as dificuldades são muitas, mas começa pela informação. As empresas vão para as licitações sem informação. Existem licitantes, representantes de empresa muito capacitados. Mas essa capacitação ela é adquirida, na maior parte das vezes, com experiência, com os anos. Só que a experiência e o conhecimento adquirido com os anos, você sabe bem, ele custa muito caro. Porque ele custa erro, né? Sim. Você tem que reciclar, né? Você tem que estar sempre se atualizando, né? Sai muito mais barato contratar um consultor para te dar aquele conhecimento, aquela experiência que você gastaria anos para adquirir. Porque quando você gasta anos para adquirir uma experiência, aquilo custou dinheiro. Exatamente. Então, eu acho que esse é o grande gargalo, sabe? É informação. Uma vez que a empresa está no processo licitatório, ela enfrenta o outro lado da moeda, que é a falta de informação dos servidores. Que é um problema gravíssimo também. Nós temos uma realidade hoje, Rosângela, na administração pública, que é até muito, algo que as pessoas não abordam muito e precisa ser abordado. Nós temos um sistema onde de 4 em 4 anos nós temos a possibilidade de mudar o mandatário. Sim. De 4 em 4 anos nós podemos ter um prefeito novo. O tema licitações, o setor de licitações é um setor que sofreu tanto durante os últimos anos com fiscalizações, com uma severidade, punições muito severas, que hoje poucos servidores querem estar no setor de licitações. Essa é a grande verdade. Então, você pega... É o gargalo de um servidor público, né? Com certeza. Então, quando você chega num setor de licitações, normalmente ou você vê o pessoal muito mais antigo, aquele que começou há muitos anos e não quis sair, ou você vê os novatos. E as pessoas que estão ocupando cargos em comissão, que são cargos temporários. Então, o que acontece a cada 4 anos? Você tem praticamente uma reciclagem, uma modificação de todos os servidores. Então, no início de cada administração, que é talvez o ano mais importante para uma administração, você tem servidores que não têm experiência. Exatamente. Então, primeiro, as empresas... Dificilmente tem a continuação, né? Aquele que já está super acostumado, ele continua numa próxima administração, caso não haja uma reeleição. Exato. E o que viola, inclusive, um princípio básico da administração pública, que é o princípio da continuidade. Exatamente. Por isso que o servidor público efetivo é tão importante. Eu não, muito pelo contrário, eu vejo assim, uma importância muito grande no servidor comissionado, aquele temporário, porque ele oxigeniza a administração, ele traz um vigor, ele traz novos ares, ele traz novas ideias, ele tem uma força de trabalho, assim, tá muito animado. Mas o servidor efetivo, ele é fundamental porque ele propicia continuidade, cada um no seu papel. Exatamente. A cada 4 anos nós temos uma modificação quase que total, Rosângela, no setor. Tanto que o primeiro ano de uma administração é o ano em que eu mais trabalho, que é o ano que eu mais ministro capacitações. Então essa é uma dificuldade que as empresas também enfrentam. Primeiro, a sua própria falta de conhecimento. E quando elas capacitam, elas chegam em determinada administração e aí é o servidor que não tem o conhecimento. E aquilo complica todo o processo. Por fim, nós podemos falar infelizmente, das imperfeições do Estado com relação aos atrasos nos pagamentos, os atrasos nas liberações, né? Então, nós estamos falando de obras públicas, desde obras menores, uma construção de uma creche, até as rodovias. Exato. Né? Eu tenho discutido muito com os alunos e com os clientes agora essa questão do Rio Grande do Sul, essa triste questão do Rio Grande do Sul, né, que devastou o estado. Sim. Ela nos trouxe agora novas necessidades, novos paradigmas, e principalmente para os setores de engenharia e para as licitações e obras públicas. Por quê? Porque não basta agora construir de novo, Rosângela. Nós temos que construir novamente, mas com uma nova engenharia. Exatamente, porque ali já comprovou que não funcionou. Não funcionou. E aí? Lembra que eu falei no início a questão do diálogo competitivo? Dessa modalidade que agora está propiciando o diálogo? Eu acho que isso agora vai ter um corpo, vai ter um lugar de destaque. Tá? Então, acho que são esses 3 principais problemas: conhecimento da própria empresa, conhecimento dos servidores e as peculiaridades da administração, com os atrasos, com a questão das liberações. A questão da liberação ambiental é uma questão gravíssima, porque às vezes se projeta e se esquece de pensar que os órgãos ambientais têm que liberar toda aquela situação, tem que analisar antes de aprovar. Então, esses atrasos, eles prejudicam também. Acaba pegando ali, né? Que práticas podem aumentar as chances de sucesso de uma empresa em uma licitação? Capacitação, responsabilidade técnica, responsabilidade ambiental,
conhecimento, história. E tem um detalhezinho que às vezes as empresas elas não se atentam, e isso aí faz toda a diferença, que é o conhecimento do poder público. Como assim o conhecimento do poder público? É porque a ética do administrador público é completamente diferente da ética do administrador privado. O administrador privado, ele tá ali objetivando lucro, e isso aí nada demais, é esperado, e tudo bem, é isso. O administrador público, ele não tem lucro, né? O lucro dele é a satisfação da população. Quando o dono da empresa entende essa ética e essa ótica, ou seja, ele enxerga o mundo por uma outra lente, ele consegue entender um pouco melhor os objetivos da administração. São objetivos. Porque eu ouço muito assim as empresas falando, nossa, mas o meu preço era o melhor, o meu serviço era o melhor, e não conseguem compreender a adequação ao edital. Sabe? É como se o edital, na visão de alguns, fosse simplesmente um papel que pode ser descartado. E não é. O edital é a Bíblia, né? Uma expressão do poder público para aquela obra em específico. Eu não gosto muito de usar essa expressão, mas é a lei da licitação. Não fala lei da licitação, fica uma coisa muito pesada, parecendo que é só o edital, e não é, mas assim, é o documento mais importante. Com certeza. E uma leitura bem feita propicia o entendimento da visão do administrador e facilita o processo. É que, assim, quando a gente fala em documentos, capacitação técnica, preparo financeiro, preparo em recursos humanos, isso é o básico, né, Rosângela? Com certeza. Isso é o básico, isso é o básico. Entender a administração pública faz toda a diferença para o dono da empresa. Toda a diferença. Nós estamos realizando aqui mais um podcast. O episódio de hoje é Processo de Licitação de Obras Públicas. Nós estamos conversando com o Dr. Paulo Luciano de Oliveira Carlos. Ele é palestrante, consultor de órgãos públicos e instrutor em treinamento para a administração pública. Além disso, ele é fundador do Instituto Império Treinamentos e Consultoria, empresa que tem por objetivo a capacitação e aperfeiçoamento de servidores públicos e agentes políticos. Dando sequência aí, quais mecanismos são utilizados para garantir a transparência e a legalidade no processo de licitação? Isso é muito importante, né? Hoje transparência, publicidade e transparência são dois princípios da administração. E tem que caminhar juntos. Caminham juntos e é tão importante, Rosângela, que a própria lei ela traz esses princípios no seu bojo. O artigo 5º ele traz todos esses princípios, são 28 princípios mencionados pela nova lei de licitações. E transparência e legalidade estão ali no topo desses princípios, né? Existem alguns mecanismos internos e existem órgãos externos que garantem transparência e legalidade. Internamente, publicações nos órgãos, e hoje nós temos um grande veículo de publicidade e, portanto, né, sob essa ótica de transparência, que é o PNCP. O que é o PNCP? É um grande portal do poder público da União, sim, né? É um ponto .gov, né? Para ficar mais explícito, claro, né? É um portal da administração pública federal onde todos os entes, União, estados, DF e município, publicam os seus editais, os seus contratos, os seus avisos. A população não tem acesso. Não tem como. É muito simples, é muito fácil. Então, pncp.gov.br. Vai cair dentro de um grande portal e ali você consulta tudo da sua cidade, tudo do seu estado, tudo da União, de maneira muito detalhada. Então agora não há necessidade mais para essa finalidade, né? Claro que o portal da transparência do município, sim, ele serve para outras publicações, mas para fins de licitações, obras públicas, o PNCP ele engloba tudo, tá? Então a transparência a partir das publicações é fundamental e o PNCP hoje garante isso. Quando nós falamos em legalidade, nós temos dentro dos municípios, do Estado e da União, setores, serviços que garantem isso. Então, nós podemos falar nos serviços de procuradoria e assessoria jurídica, que estão constantemente analisando e emitindo pareceres a respeito. E nós temos os sistemas de controle interno, as controladorias, que estão também nos termos do que a lei própria determina, analisando cada tipo de procedimento. E a partir disso, outros órgãos vão agir. No município, nós temos a Câmara Municipal, Câmara de Vereadores também tem um papel fundamental na fiscalização.
E num plano já estadual, num plano mais macro, nós podemos falar no Tribunal de Contas do Estado e podemos falar no Ministério Público. Sem prejuízo de outros. Então, uma obra, por exemplo, feita com recursos federais, ela vai ser fiscalizada por outros entes, eventualmente Caixa Econômica Federal, eventualmente Controladoria Geral da União. Então, a depender de cada verba, né, de cada local onde essa verba tenha saído, nós temos órgãos próprios de controle, né? Então, internamente, o serviço de Procuradoria Jurídica, Assessoria Jurídica e Controladoria, externamente, Tribunal de Contas, Ministério Público e ainda outros. Tudo isso garante transparência e legalidade para o ato. Com certeza. Desafios e soluções. Quais são os desafios mais comuns encontrados durante a execução das obras públicas contratadas por meio de licitação? Controle, né? O primeiro grande desafio das empresas é o controle. Primeiro, o controle próprio. Né? Então, não é incomum que as empresas tenham péssimos controles de gestão de materiais, gestão de recursos, e o que ocasiona o que nós acabamos de falar aqui, Sim. que são as paralisações. Sim. Uma empresa paralisa e abandona uma obra pública porque o dinheiro acabou. Sim, não estou nem entrando no ponto se foi um mau uso, se foi um desvio, se foi uma questão intencional, mas o fato é que, a parte das vezes, o dinheiro acaba. Exato. E acaba em muito mais casos por uma má gestão. Ou má gestão na execução, ou até, Rosângela, má gestão na licitação. Porque a empresa, às vezes, desceu o preço mais do que podia ter descido. Só para ganhar a licitação. Só para ganhar. E aí, na frente, o problema vai... Você se lembra que eu falei que o principal problema da empresa é o conhecimento? Sim, sim. Vai ler um edital, nunca leu um edital de obra pública na vida, olha ali, não, aqui eu consigo fazer nesse preço, e aí chega na disputa. Eu falo que é engraçado, eu já participei de sei lá quantos pregões na minha vida, porque eu nem sempre atuei como consultor, muitas vezes eu estive na administração pública como procurador, atuando diretamente como procurador em licitações. E nisso aí você participou de pregões. Participei de números, né? Pregões e concorrências, enfim. Parece, Rosângela, que você já ouviu falar que em leilão de obra de arte, às vezes o cara fica tão empolgado que ele compra aquela obra de arte, leilão de gado, ele vai lá, fica tão empolgado com aquele cavalo ali que ele paga uma fortuna, às vezes nem sabe como é que vai pagar. Sim. E eu acho que isso acontece também lá numa sessão porque é um leilão às avessas, né? Sim, sim. Eu acho que ele fica tão empolgado com aquela disputa, quem vai fazer por menos? E ele vai descendo e de repente ele ganhou, o colega olhou pra ele e falou, pode ir ali, eu não vou mais não. E de repente ele falou, não, eu vou fazer. Participei de um leilão assim, de uma licitação assim. E teve um veículo de comunicação da região que foi baixando. Depois sabe o que ele fez? Ele desistiu e deixou para o segundo lugar. Alguma coisa nesse sentido. Ele não, na hora de assinar o contrato ou qualquer coisa assim, ele falou, não, eu baixei muito, eu não vou dar conta. É uma situação que é até comum, mas assim, a depender da legislação, isso é até irregular, né? Se ele foi até o final, ele é obrigado a manter. Ele é obrigado, né? Então, assim, ele não... enfim, né? O caso concreto a gente não sabe, mas assim, em muitos casos isso aí acaba sendo ilegal, até da parte de quem desistiu, né? Sim, porque ele foi baixando, né? Não foi no caso com a gente, mas foi uma situação que... Se ele é declarado o vencedor provisório ali, né, antes de se analisar a documentação. Mas eu acho que não chegou na finalização, porque ele percebeu que não aguentou. Não ia aguentar. Então, às vezes, ele desce demais. Então, essa má gestão... Só para ganhar. E não analisa que depois não vai conseguir. Não vai. Eu falo que, para quem trabalha com poder público, entender de planilha é fundamental. Ele tem que ter um controle rigoroso e ter cada continha na ponta da caneta e pensando muito e ter uma noção, não é nem noção, ter um conhecimento técnico em termos de previsão e provisões. Início, meio e fim da obra. Que às vezes a maior parte não tem. Não tem. E isso entra tudo naquela questão que eu falei das dificuldades relacionadas ao conhecimento técnico. Uma vez, então, que ele não consegue gerir, a derrocada é o destino dele. É certo. Tá? Então, assim, isso é um grande problema na execução, tá? Agora, analisando, então, do lado da administração, nós temos o problema que aí tem que ser esperado, Rosângela. A administração hoje melhorou muito. Eu comecei na administração pública no ano de 2001. Era um momento em que a administração, assim, os municípios tinham pouco crédito. Você deve se lembrar que assim, não vendo a prefeitura não, a prefeitura não paga. Tinha isso. Tinha uma pecha.
Hoje não. Hoje nós estamos num momento em que, muito pelo contrário, né? Eu posso falar até por mim, eu tenho... Nossa, não vou saber te falar agora quantos clientes eu tenho espalhados aí pelo Brasil, prefeituras, câmaras e outros órgãos, e eu tenho problemas muito poucos, muito pontuais com atraso, nunca tive um problema de não pagamento, sabia? Sempre recebi certinho. Mudou muito mesmo, mudou. Mas ainda atrasa. Sim. Isso existe e vai existir porque, como eu falei, às vezes a prefeitura não está trabalhando com um recurso próprio, às vezes ela considerou um repasse, considerou uma verba que estava empenhada e de repente isso não se concretizou. Exato. Por N motivos. Enfim, e isso pega de calça curta aquelas empresas que não fizeram as suas provisões. Exatamente. Então, saber que vai enfrentar os momentos de baixo é aquela história da cigarra e da formiga, né? Enquanto a formiga estava trabalhando no inverno, a cigarra estava cantando e o inverno chegou. Então, eu me preocupo muito com isso. As empresas têm que se preocupar. Em algum momento, o inverno chega. O inverno da administração pública chega. Tem alguns anos já, depois da pandemia, que se fala que... e parece que esse ano foi um ano muito difícil. Eu tenho ouvido dos prefeitos que esse está sendo um ano muito difícil. 2023 já foi difícil, 2024 está sendo muito difícil. E espera-se que 2025 seja pior. Porque parece que a queda na arrecadação, lá da época do fim da pandemia, está refletindo agora. Então, assim, as empresas têm que esperar que elas vão enfrentar o seu... Se a gente pode fazer uma metáfora aqui, né? Elas vão enfrentar o seu inverno, muito possivelmente no ano de 25, 26, né? Até que as administrações se acostumem novamente com essa situação de escassez. Porque uma coisa que, né, não é, obviamente ninguém deseja e desejava isso, mas a época da Covid, né, da pandemia, trouxe muitos recursos para as administrações municipais. Então, a saúde recebeu muito dinheiro dos poderes estadual e federal. Dispensa de licitação, e tudo porque a coisa era muito urgente, né? É porque, na verdade, o maior orçamento de um município, do estado e da União é com a saúde. Tá na saúde. Então, se a saúde ela está sendo abastecida por uma fonte externa, vamos dizer assim, que era o caso, outros setores, outros departamentos têm uma sobrevida, né? Exato. Então, o dinheiro que eu gastaria com a saúde agora vai para obras, agora vai para educação. A educação também teve uma sobra, né? Porque, aliás, foi um problema nas administrações, porque os alunos todos fora da escola, todo mundo em casa, o professor estava recebendo, mas como é que vai investir aquele dinheiro? Então, onde muitos municípios fizeram ali o rateio, né, daqueles valores, enfim, né, várias mecânicas. Mas esse momento de superfaturamento, esse momento de super receita, melhor dizendo, ele já ficou para trás, né? Então os municípios têm que se acostumar novamente com o contar as moedas, em ser precavidos, né? Para evitar paralisar as obras, né? Porque infelizmente esse é um grande problema. Isso em todas, né? Em todas. Quais são as penalidades, nós estamos falando em paralisação de obras aí, né? Quais são as penalidades para as empresas que não cumprem os termos do contrato licitado? Ótimo, essa é uma excelente pergunta, né? É importante nós entendermos que nós temos 3 níveis de punições. Eu vou chamar a atenção para algumas coisas que as pessoas normalmente não abordam. As pessoas, quando a pergunta relacionada às penalidades, normalmente quem está respondendo vai direto para as penalidades contratuais / administrativas e se esquece das outras 2 vertentes. Nós temos basicamente 3 níveis de penalidades. Nós temos as administrativas e aí nós estamos falando do contrato. Nós estamos falando de multas, nós estamos falando de suspensões, nós estamos falando de rescisões de contrato, nós estamos falando de, eventualmente, restituições. Tudo isso está relacionado ali às penalidades administrativas. São aquelas previstas nos contratos. E, por sua vez, contrato esse que está fazendo remissão ao que a própria lei também já permite. O administrador não é livre para estabelecer a penalidade que ele quiser. As penalidades que estão estabelecidas no contrato, elas vêm da lei. A lei de licitações trata das penalidades. Muito bem. Esse é um nível. Ocorre que a empresa está sujeita ainda a outros 2 níveis. Ela tem penalidades na esfera civil, né? E criminal. E aí, esse ponto as pessoas não falam. A lei de licitações, a lei 8666, ela tinha um capítulo que trabalhava os crimes em licitação. Os penalistas, os criminalistas, né, e os administrativistas, eles eram muito críticos disso, por quê? De fato, uma norma de natureza penal, ela tem que estar no Código Penal. Com certeza. E ela estava na lei de licitações. E isso trazia problemas práticos muito graves.
Vou entrar neles aqui, Sim, mas sim. problemas de aplicação. O que a nova lei de licitações fez? Ela revogou esse dispositivo e levou esses crimes de licitação agora lá para o Código Penal. Então, os artigos 337E até 337P são os crimes contra a administração pública na especificidade de licitação, ou melhor dizendo, crimes em licitações. Esses crimes, Rosângela, foram... A régua subiu. Ah, é? Então, eles estão sendo apenados com mais severidade. Então, nós estamos falando de Podemos multa... chegar, inclusive, em prisão. Prisão, em muitos casos, em prisões e assim, com penas altas. 4 anos, 8 anos. Situações graves, gravíssimas. Que na lei anterior não eram penas menores. Sim, mais brandas. Então, hoje, nós temos uma estrutura criminal, nós temos tipos penais muito mais bem definidos, inclusive para aquelas situações clássicas de compra e contratação sem licitação, compra e contratação irregulares, dispensas irregulares, inexigibilidades irregulares, abandono de obra pública, nós falamos aqui, tudo isso está previsto hoje. Existe um tipo penal específico, não vou entrar na especificidade, sim, mas existe um tipo específico para cada um. E nós temos ainda a matéria civil, que aí está no âmbito, nós falamos aqui no começo, sim, também, sim, da improbidade. Aí pode entrar na improbidade. A improbidade administrativa. Exato. Então, eventualmente, aquela empresa que intencionalmente ela lesou o poder público, além de responder criminalmente e de responder administrativamente nos termos do contrato, ela vai possivelmente ser ré aí numa ação de improbidade. A Lei 8.429, que é a lei que trata da improbidade administrativa, ela foi alterada também em 2021 pela Lei 14.230. Essa foi uma grande alteração da lei de improbidade e que visou, além de estabelecer um equilíbrio, assim eu vejo, quando ela, por exemplo, exige o dolo para inserir na improbidade o administrador público, mas ela também traz mecanismos de fiscalização e de penalização muito maiores para o particular, para o dono de empresa, por exemplo. Com certeza. E isso aí é muito bom, porque nós falávamos aqui que a lei de improbidade original, ela tratava na mesma medida o dolo e a culpa. E isso gerou uma consequência que muitos bons administradores, e eu ouvi de muitos, olha, eu pensei em me candidatar a prefeito, mas eu não vou fazer isso, porque eu não quero estar sujeito a, se eu errar, perder meu patrimônio, que era uma das consequências, né? Sim, sim. A perder o patrimônio, vai ter o patrimônio bloqueado. Na nova lei de improbidade, o dolo tem que ficar provado. Dolo é intenção, dolo é vontade. O administrador fez com aquela intenção. Com aquela intenção de lesar. Ou de repente ele foi. Como é que fala? Se ele errou, se ele se equivocou, o erro. Não foi intencionalmente. Se não foi intencional, não é improbidade. Ele eventualmente pode até responder criminalmente. Mas quando não for, mas não, ele não vai ser. Não, e não vai. Mudou, então. A inelegibilidade, ela pode até surgir de uma condenação criminal em outras situações. Sim. Mas não vai ser improbidade. Entendi. Não vai ser improbidade, tá? Ele responde também na via administrativa. Por quê? De fato, qualquer um sabe isso na sua vida. Quem tem a intenção de lesar tem que ser apenado de maneira muito mais severa do que quem simplesmente errou. Com certeza, com certeza. E a administração pode errar, Rosângela. Quando eu digo que a administração pode errar, eu não digo que é esperado, nem que deve ser tolerado. Estou dizendo que o erro, quando ele é cometido e é sanado no momento logo seguinte, existe uma súmula do Supremo Tribunal Federal, que é a súmula 473, e ela diz que a administração ela tem o poder-dever de anular os seus próprios atos, veja, quando derivados de vício. Significa dizer o seguinte: prefeito, não precisa esperar ninguém te falar que você errou. Se você percebe, você mesmo anula, corrija. É como se essa súmula dissesse o seguinte pro prefeito: prefeito, eu sei que em algum momento você pode errar. Se você errar, tenha um corpo técnico que identifique rapidamente o seu erro e corrija. E eu ouvi isso uma vez de um membro do Ministério Público, de promotor de justiça. O errar não é o problema é permanecer no erro. Exatamente, e gerando outras consequências. Exatamente. Porque se o prefeito sabe que errou aqui na licitação e ele, não, mas eu não vou voltar atrás, não. E dali vai prestação de serviço, pagamento, não sei o quê. Quando vê, o negócio já está de um tamanho que aí não basta mais voltar atrás. Não. Por quê? Porque o dinheiro já saiu do cofre. Exatamente. Então, tem que tomar um cuidado. Então, hoje, Rosângela, eu posso te falar com muita certeza que se nós associarmos a nova lei de licitações, a Lei 14.133,
Com a nova redação da Lei de Improbidade Administrativa, Lei 8.429, alterada pela Lei 14.230, nós temos uma situação muito mais segura para o administrador. Ainda é o ideal? Não, ainda não é o ideal. Precisamos evoluir muito, a administração precisa amadurecer, principalmente para entender que qual é a tônica disso. Então, Paulo, tem uma solução para isso? A solução é sempre a educação, a solução é sempre o conhecimento, a solução é sempre o aperfeiçoamento dos servidores. Certeza. E é nisso que a gente atua, é nisso que eu acredito há 20 anos da minha vida. Eu falava isso ontem para minha equipe, o conhecimento, ele não pode ser adquirido como algo que vai ficar para mim e eu levo para a eternidade. Não, o conhecimento só tem sentido se ele é compartilhado. Não resta dúvida. Aliás, é a única situação em que quando eu divido, eu somo, né? Se nós dividimos uma ideia, eu tenho uma e você tem uma, na verdade nós temos 3 ideias ou mais. Então, assim, é isso. São empresas e poder público entenderem que elas precisam investir em conhecimento, em capacitação e em consultoria. Isso não é despesa, isso é investimento. Com certeza. E o empresário em informações, né? Para poder participar sabendo dos seus direitos, deveres e obrigações. É modificação de cultura. Sim. É entender que investir em conhecimento, investir em capacitação, investir em consultoria te economiza muito. Te economiza. E não economiza apenas dinheiro, não. Economiza, às vezes, daqui a pouco, o dono daquela empresa está sentado no banco dos réus, respondendo uma ação criminal. Exatamente. Bom, pessoal, o assunto é de interesse de todos. O podcast foi muito bacana, acho que deu para vocês entenderem, tanto vocês, empresários que querem participar de licitações num órgão público, e também, né, você do órgão público que precisa saber sobre a nova lei de licitação, e para isso nós tivemos aí o podcast, o Podeng da ACEA, com colaboração do CREA Minas, com o Dr. Paulo Luciano de Oliveira Carlos, que nos deu o prazer desse podcast de hoje. E a gente queria, doutor, que você fizesse os encerramentos aí, deixando as suas considerações finais para quem está nos assistindo. Rosângela, primeiramente agradecer demais a você, sua equipe, sempre aberto aí. E a ACEA, né, por ter me convidado, estou à disposição aí para quando for preciso. E dizer que esse assunto ele precisa ser pauta de mais podcasts, mais entrevistas, porque quanto mais conhecimento empresas, engenheiros, poder público tiverem, mais exitosas serão as obras públicas, menos problema todo mundo vai ter. Com certeza. Queria agradecer a todos que estão assistindo, que estão participando com a gente aí. Queria agradecer também aí o Dr. Paulo Luciano de Oliveira Carlos, que nos deu o prazer dessa conversa enriquecedora. Eu tenho certeza que ajudou, esclareceu muito aí. Vamos nos informar, vamos, né, estar sempre antenado com as novas leis, a nova lei de licitação. Se nós fôssemos ficar falando aqui, nós tínhamos papo para ficar muito tempo, né? Porque Bastante, ela é bem rica, né? E espaço sempre aberto, tá? E fique aí, porque a gente tem novos podcasts aí agora com alguns engenheiros. Siga aí o nosso Podens, que é um podcast da ACEA, com a realização e colaboração do CREA Minas. Tá lá.